Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live na nossa segunda-feira, hoje, dia 4/7/2022, às 20h20. Vamos falar um pouquinho para vocês com a temática corpo são, mente sã, corpo são. Essas duas verdades, né? Essa verdade única e verdadeira, sim, que a gente precisa ter no nosso cotidiano, de que o corpo e a mente precisam estar unidos. Essa é a verdade única que nós vamos lidar com ela hoje. Hoje nós temos um convidado, o Edinaldo, coach, master coach também da Sociedade Internacional do Mindset. Nós formamos recentemente e estamos aí no nosso caminho, na nossa jornada, em busca da nossa melhor versão e trazendo um pouquinho dessa melhor versão para vocês, né? Trazendo um pouquinho dessa mudança de mentalidade para a vida de vocês também. Aguardando a presença do Edinaldo, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre como a transformação da mente ela influencia diretamente no nosso corpo, nas nossas transformações corporais, nas nossas transformações físicas, né? A gente vai entender um pouquinho como que isso faz toda a diferença na nossa vida. O meu emagrecimento, inclusive, ele se deu por conta dessa mudança de mentalidade. Disparar aqui um pouquinho, né? Nossos contatos, quem tiver presente, já pode estar mandando para os seus contatos para que chegue a mais pessoas essa live. Dessa forma, a gente pode estar fazendo uma grande corrente do bem, levando conhecimento, aprendizado, mudança de mentalidade a mais pessoas. É um prazer ter você comigo essa noite. Vamos falar sobre mente sã, corpo são. E essa verdade, né, que a gente precisa trazer no nosso, na nossa transformação, nos nossos processos, de forma que a gente muda inteiramente, buscando mais bem-estar, mais saúde. É uma saúde em prol do nosso bem-estar mesmo. É o nosso bem-estar em prol da nossa saúde, sempre. Aguardando o Edinaldo chegar para que a gente possa dar início à nossa live. O Edinaldo, gente, ele é enfermeiro também, formado como coaching, trabalha no Ceará, ele é cearense, e a gente mostra através dessas lives como que a gente consegue fazer uma conexão, né? Minas e Ceará, Minas e Ceará, uma mineirinha e um cearense, e a gente falando sobre essa corrente do bem, essa transformação de mentalidade, né? Boa noite, Norberto, que bom ter você aqui com a gente essa noite. Estamos aguardando o Edinaldo e a nossa temática hoje é mente sã, corpo são. O corpo alcança aquilo que a mente acredita. Basta acreditar, mas a gente precisa ter aquele foco, aquela determinação, aquela persistência. Lembrar que a gente só fracassa se a gente desiste mesmo. Porque nós temos que ser o tempo inteiro ali aquela pessoa que busca a sua melhor versão. Que essa melhor versão transforme a sua vida. Traga o bem-estar que você tanto necessita. E assim você mude a sua mentalidade, mude o seu processo, mude a sua vida. Ele acabou de chegar dentro da live de Ronaldo. Boa noite. Já te chamei. Isso. Boa noite, Edinaldo. Prazer estar com você aqui hoje. Olá, boa noite. Aqui, pera só um pouquinho, porque eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tô, tudo bem. Então, pera aí, que deve ser o meu filho. Ouvindo? Vou ficar mais.
Tá me ouvindo? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo, agora sim. Eu coloquei um microfone aqui, mas eu acho que não vai dar certo para live com convidado, não. Se caso falhar a minha voz, você me fala, tá? Ok. Pessoal, com muito prazer, tenho hoje a presença do Edinaldo, ele que mora no Ceará. Eu estava falando com o pessoal agorinha, Edinaldo, como que a internet facilita essa conexão, né, entre os estados. Eu sou uma Verdade, mineira, viu? cearense. A gente nunca imaginaria estar assim no presencial, né? Talvez sim, mas com uma dificuldade um pouco maior, né? De estar se comunicando dessa forma. Verdade. E o Edinaldo, gente, além de tudo, ele é enfermeiro, né? Então ele trabalha nessa área da saúde, ele está bem conectado com isso, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ter a mente sã e ter o corpo são, como que isso influencia na nossa transformação de vida, né? Mas primeiramente eu vou deixar ele se apresentar para vocês, contar um pouquinho da história dele, e aí a gente dá a continuidade. Com você, Vamos lá, Dinaldo. né? Boa noite, Isabel. Obrigado por me aceitar aqui na sua live. Boa noite a todos. Afonso, tá passando aí? Então, meu nome é Edinaldo Almeida, eu sou de Bela Cruz, no Ceará, e eu sou enfermeiro desde 2017 e fiz a formação em coach agora e concluindo agora Master Coach, e é um crescimento assim imensurável, né? Um crescimento que é uma busca por conhecer melhor a si mesmo. Isso é uma coisa que não tem preço. Não tem preço, porque qualquer mudança precisa começar da mente. E o princípio disso é que a gente buscar conhecer a si mesmo. Porque se você não conhece a você mesmo, você não consegue entender os outros. Se você não entende você, como é que você vai entender o outro? Né? E a gente vive num mundo onde a gente precisa se relacionar de diversas formas com outras pessoas. Então, isso é imprescindível. E trabalhando como enfermeiro, além de ver as dores físicas, a gente também consegue perceber as dores que não são visíveis aos olhos, mas que podem ser percebidas e, claro que só quem sente uma dor de fato é quem está com ela, mas quem tem a sensibilidade pode perceber essas dores e, felizmente, muitas vezes a gente pode estar ali, estar dando um apoio, estar dando um auxílio, e isso é muito gratificante. Com certeza. E quando que foi assim que você viu a necessidade dessa mudança, né, na sua vida? Provavelmente deve ter tido algum momento. Na minha teve um momento. Depois eu até comento novamente com o pessoal. Mas como você é nosso convidado, eu gostaria de ouvir a sua mudança primeiro. Qual foi o momento ali que fez você perceber que havia essa necessidade? Antes de ser enfermeiro, eu trabalhava como motorista, né, de ambulância na minha cidade, já na saúde, mas meio que de forma indireta, né? Não tinha esse contato direto com as pessoas, assim, de cuidar das pessoas de fato. E assim, eu lembro que eu era muito insatisfeito, assim, eu era muito insatisfeito com o trabalho, com o salário, com aquele negócio todo. E reclamava de tudo. Mas aí chegou uma hora que eu cheguei à conclusão de que é o seguinte: se eu estou num lugar que eu não estou satisfeito, somente a mim cabe buscar melhoras, né? E, e, e não adianta você reclamar do sistema se você não faz a sua parte. Se você não busca ali melhorar como pessoa, melhorar a sua entrega, né? Melhorar a sua entrega, o que você está fazendo ali. Será que você está fazendo realmente
a diferença de alguma forma, né? E quando eu comecei a entender isso, foi quando eu comecei a buscar, foi quando eu fui buscar a faculdade, fazer a faculdade. Já na faculdade eu já comecei a ver o mundo de outra forma. Já comecei a ver o mundo de outra forma. Você conhece muita gente, você vê muitas pessoas visitando hospitais e tal. E aquilo me trouxe mais assim uma visão mais ampla assim de mundo, de espaço, de tudo. E eu comecei a entender que cada dia mais eu precisava entender a mim mesmo para eu poder entender ainda que minimamente os outros cada um tem a sua forma de pensar, né? De ter mais assim, mais empatia com os outros, de ter, de ter a sensibilidade de respeitar as diversidades, né? De respeitar as diferenças. Cada pessoa pensa da sua forma. E assim, o pensamento do outro não precisa servir para mim, mas precisa servir para ele, né? O meu não precisa agradar os outros, mas a gente precisa respeitar, né? As diferenças, as divergências. E a partir disso que eu comecei a buscar formas de adquirir esse conhecimento. Foi quando eu comecei a conhecer o coach, ainda que de forma muito superficial. Comecei a receber os áudios, tal, comecei buscando, cada dia buscando esse entendimento de como os nossos pensamentos funcionam, de como isso interfere diretamente na nossa vida, não só de forma, não é indiretamente, é diretamente, né? Se você não está bem emocionalmente, você vai transparecer isso para os outros, você vai acabar passando essa carga de energia muitas vezes negativa para os outros. E aí, desde então eu estou nessa busca diária de autoconhecimento e de cada dia melhorar um pouco mais a mim mesmo. Você não muda nada no mundo se você não mudar você mesmo, né? E a partir disso que eu comecei a conhecer esse mundo e a querer cada dia mais ter um entendimento maior dessa área de tudo. E a mudança da mentalidade, ela acontece mesmo, né? A gente depois Uhum. entra neste mundo de autoconhecimento, de descoberta, que busca Exato. a nossa melhor versão sempre, buscando o bem-estar, essa mudança de mentalidade, ela vai acontecendo dia após dia, né? Exato. E cada vez mais a mente mudando, o corpo também vai mudando. E aí entra a questão da saúde, né? A nossa Uhum. saúde emocional, que igual você disse que o emocional estando abalado, ele reflete em tudo. E Exato. realmente, hoje o que a gente vê é que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes emocionalmente, né? E essa doença emocional, ela afeta tanto no físico, quanto no trabalho da pessoa, quanto no social da pessoa. Nós estamos aí vivendo, né, essa pandemia, que foi Exato. uma situação assim inesperada e que adoeceu muita gente, Uma reviravolta e tanto, né? Mundo, no mundo todo, né? No mundo todo. o mundo inteiro, né? E afetou, abalou muitas pessoas pelo emocional, né? E aonde a gente fala que essa saúde emocional, ela precisa ser bem trabalhada, né? Isso. A mente, ela influencia tudo. Eu comecei falando que o corpo ele alcança aquilo que a mente acredita. Então, Exato. quando eu falo que o emagrecimento, no meu caso, que o meu nicho é o emagrecimento, que o emagrecimento ele é possível ser feito de forma leve, de forma natural, através de reprogramação mental, é por conta disso. Porque o corpo ele vai acreditar, ele vai abraçar aquilo que a minha mente acredita, né? E a gente conversando mais cedo, né? Você lembra que nós falamos um pouquinho sobre
para você, como era essa questão de atividade física, de se movimentar? Você chegou a comentar comigo em questão até que era uma tortura, né? Você fazia, dava muitas desculpas, né? Basicamente isso. Conta um pouquinho como Aí é que era. era sempre assim, né? Sei lá, de meses em meses eu ia lá, matriculava na academia. Às vezes eu lembro que eu cheguei até a pagar meses assim, já 3 meses, eu acho, pagar para. Não, se eu pagar, eu vou ter que ir, porque eu já paguei. Mas aí pagava e continuava nas desculpas. Continuava nas desculpas. Ah, tá bom, não vou hoje não, amanhã eu vou. Ah, eu tô com tanto sono, tá um sono tão bom, agora eu vou é dormir. Ficava nessa de enrolando, enrolando, né? E empurrando com a barriga, botando para frente. Então, até que eu cheguei a perceber que isso já estava me causando problemas de fato, né? Já estava me causando problemas de fato. Eu, eu, eu estava acima de 90 quilos e isso já estava me causando problemas de saúde mesmo, já percebíveis. Não ainda de forma absurda, de forma grave, mas já percebíveis. Tinha dores de cabeça, tinha muito cansaço. E aí eu fui morar num apartamento e eram só 2 andares, né? Mas eu subia assim e quando eu chegava lá em cima eu já ficava ali cansado, cansado. E eu, rapaz, esse negócio não dá para mim não, esse negócio não dá certo não. E é justamente, eu sempre gostei de acompanhar pessoas, desde quando eu comecei nesse tipo, eu gosto de acompanhar pessoas. E é um cara que eu sigo ele, que ele disse que você tem na sua vida aquilo que você tolera. Né? A vida pode nos entregar muitas situações, mas você só permanece naquela situação se você quiser. E então, no meu caso, não foi a vida, era eu que estava construindo isso, né? Era eu que estava construindo isso, só que eu não me dava conta. Eu ficava nessa de que, não, depois eu vou. Não, semana que vem eu vou mesmo, eu vou começar, eu vou mesmo, eu vou continuar. Quando muito ia um dia, dois. E aí, para acordar de manhã, só Deus. Era uma dificuldade. Aí até que eu decidi que eu ia começar e continuar. Aí inicialmente comecei fazendo caminhada, todo dia na praça. Agora Você mesmo no chegou a inverno, quantos quilos, Edinaldo? eu cheguei a pesar 92, consegui baixar para 85. E todo o processo ainda para continuar. Quero ficar abaixo de 80. Aí tá bom. Depois de 78, tá bom. Agora mesmo, no último inverno, eu saía várias vezes de casa, 5 horas da manhã, estava um sereno bom, um sereno forte, assim. E eu ia, mas sem nada de preguiça. E achava bom sair naquele sereno ali. Achava bom, era até uma forma de despertar mais ali, mas não, mas isso eu só consegui quando eu realmente consegui atuar na minha mente. Atuar na minha mente, de mudar os meus pensamentos, de ter consciência de que se daqui não ia muito tempo para ter mesmo problemas mais sérios de saúde, né? Até porque se você continua na mesma coisa, você vai tende a aumentar. Assim como você chegou ali, você não vai parar. Se você continuar naquele mesmo estilo, sem se movimentar, se alimentando de forma completamente inadequada, isso tende a agravar mais. E eu cheguei até a precisar foi 1 ou 2 vezes de remédio mesmo para baixar a pressão ali, que já estava interferindo. Aí eu lembro até que a médica disse que eu ia ter que ficar tomando remédio para pressão, né? Tava com isso. Mas ainda não foi dessa vez. Eu diminuí ali, mas depois voltei. Mas agora não, porque tudo é quando você decide, né? Quando você decide ali, a partir da sua mente,
Quando você, quando você toma essa consciência, você consegue. Se você decidir de fato, você consegue. E hoje eu não tenho nenhuma preguiça assim de acordar assim, 4:30 da manhã. Não tenho preguiça de jeito nenhum de acordar. E eu até prefiro ir para a academia nesse horário. E, e é muito bom, é muito bom. E quando você se movimenta pela manhã, você tem mais disposição durante todo o dia, né? Durante todo o dia ali. E isso é maravilhoso. E Verdade. tudo isso quando você consegue agir na sua mente. Enquanto você continuar dizendo para você mesmo que você não vai conseguir e tal, mas realmente acaba sendo uma verdade ali na sua mente. E isso descarrega no seu corpo, né? Sim. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu ouvi de uma pessoa assim recentemente que quando você acredita que você pode ou você acredita que você não pode, das duas formas você está certo. Exato. A única diferença é que quando você acredita que você não pode, você já desistiu, né? E o acreditar que você pode, ele te motiva a fazer, a alcançar algo. Então, comigo foi um pouco assim, bem parecido com o que você falou da questão da tortura para fazer atividade física. Eu, assim, uma sedentária de carteirinha, porque para mim falava em atividade física, eu até torcia o nariz. Mesmo na minha adolescência, eu tendo sido goleira de handball e tal, mas da juventude para frente, a gente vai afastando por conta dos afazeres, das dificuldades que vão acontecendo na situação de trabalho, de faculdade mesmo, a gente vai perdendo um pouco esse elo com a movimentação, né? Infelizmente, a gente vai dando prioridades às coisas que às vezes não são tão prioritárias assim. A verdade é essa. Você começa a dar desculpas de que não tem tempo Exato. e cada vez mais o seu corpo vai acreditando em você de que você não tem tempo, né? E você vai arrumando tempo para coisas supérfluas, para as coisas que não são tão necessárias no seu dia a dia. E vai entrando numa zona de conforto tão confortável que o corpo acompanha, né? E aí o corpo ele quer o quê? Ficar ali, tá aconchegante, tá gostosinho, tô aqui adquirindo meu peso, um peso confortável que eu não preciso fazer tanto esforço assim. E assim você, quando assusta, igual no meu caso, chega a 106 quilos, igual no seu caso, chega a 92 quilos. E a tendência do corpo é querer cada vez mais, né? Porque ele quer essa zona de conforto, ele quer se manter naquilo ali. E uma coisa que você falou que é muito interessante é a tomada de decisão, né? Muitas pessoas tomam essa decisão quando elas chegam, às vezes, no fundo do poço. Você disse que você foi necessário começar a tomar remédio para pressão. Eu, no meu caso, eu estava sendo obrigada a tomar remédio para a questão de colesterol, por conta de colesterol ruim alto. E a gente sabe muito bem que a indústria farmacêutica ela quer cada vez mais que você consuma as químicas. Com certeza. E quando você não está com uma mente muito aliada ao seu corpo, você acaba se entregando a isso. É mais prático. Ah, Isabel, você está com o colesterol alto, eu vou te passar aqui esse remedinho. Você começa tomando esse remedinho aqui, se precisar, a gente vai aumentando a dose dele. E aí, se necessário, a gente vai aumentando, e se necessário, a gente insere outro. E muitas pessoas que estão na zona de conforto acabam aceitando essa situação porque é mais prático. É a lei do menor esforço, né? O remédio ele vai fazer com que o seu corpo assimile bem aquilo ali em pouco esforço, sem quase esforço nenhum. E aí a pessoa vai se tornando refém do medicamento, refém dessa situação. Longe de mim, gente, falar aqui que você tem que ser avesso à medicação. Há situações que realmente são necessárias e se faz necessário,
o uso do medicamento, né? Reginaldo, você que é enfermeiro, você sabe disso. A gente não está aqui fazendo uma apologia a você abandonar Alguma. a medicação de forma nenhuma. O que a gente está querendo dizer, igual no meu caso, eu não tomava medicamento nenhum. Então eu tinha uma opção, eu tinha uma tomada de decisão na minha vida. Ou embarcar na vida com o medicamento, ou embarcar numa vida sem o medicamento. Então eu estava nessa encruzilhada, da mesma forma que o Edinaldo estava nessa encruzilhada. Então, no nosso caso, eu pelo menos, no meu caso, eu falei, eu quero uma vida sem medicamento. E aí você vai fazer por onde acontecer isso. Você vai melhorar a sua forma de alimentar, você vai começar a se movimentar. E eu, como disse para você, sedentária de carteirinha, a primeira coisa, colesterol alto, tem que movimentar. Porque não adianta, mesmo eu tomando remédio, tem que ter um movimento, É. né? Senão ele não queima, ele não não acontece a queima dele dentro do organismo. Então, uma coisa que foi obrigatória na minha vida foi a movimentação, independente se eu estava tomando medicamento ou não, né? É uma decisão, é uma tomada de decisão. E eu precisei sair da minha zona de conforto. Da mesma forma que o Edinaldo falou, que ele saiu da zona de conforto dele, começou a utilizar o horário das 5 e pouca para ir para academia, saía com sereno para ir para academia, né? Então, assim, o sair da zona de conforto, gente, ele é super necessário quando a gente quer essa transformação na nossa vida. A minha zona de conforto era o meu sedentarismo. Para mim era muito mais fácil falar eu não gosto de exercício físico do que eu enfrentar o exercício físico. Mas eu Exato. consegui sair dessa zona de conforto. Por conta dessa virada na mentalidade, né? Essa mudança de mentalidade que a gente consegue fazer através da reprogramação mental. Não é isso, Edinaldo? Exato. É, é impressionante como, quando você falou essa frase aí, eu estava pensando justamente dessa frase, estava lembrando justamente dessa frase. E é do Henry Ford, eu acho, é do Henry Ford, né? Que frase, quando você acredita que pode ou quando você acredita que não pode, das duas formas você está correto. Porque é isso que vai acontecer. Enquanto você não faz essa mudança na sua mente, é aquilo que a sua mente vai criando. O seu corpo responde da mesma forma. Responde da forma como os seus pensamentos estão criando ali, né? O seu ambiente, o seu mundo ali. E realmente é maravilhoso quando você começa a se movimentar. E assim, inclusive no consultório, eu costumo dizer para os pacientes o seguinte: que mais vale a pessoa fazer uma mudança no estilo de vida e não tomar a medicação. Lógico que isso tem exceções, né? Tem exceções. Jamais vou dizer para uma pessoa, não tome a medicação que o médico mandou, não. Jamais vou dizer isso. Mas, assim, em muitos casos, na maioria dos casos, mais vale a mudança no estilo de vida e não tomar medicação do que tomar a medicação e continuar fazendo a mesma coisa. Pode até dar uma aliviada ali por alguns dias, mas não vai resolver. De jeito nenhum. Não tem nem perigo de resolver. Pode melhorar ali, com aquele impacto ali no início da medicação, mas daqui a pouco vai estar a mesma coisa. Vai Sim. estar a mesma coisa. O Afonso colocou assim, é tolice fazer repetir sempre os mesmos hábitos e esperar resultados diferentes, né? Não Exato. tem você ficar na mesmice, igual eu era uma pessoa sedentária, ficava no meu sedentarismo e querer queimar o meu colesterol alto. Não ia conseguir. Eu tinha hábitos ruins e precisava de uma mudança, eu precisava de um resultado diferente. Então, eu precisava mudar os hábitos. E a reprogramação mental, gente, ela te dá essa possibilidade, né? Ela muda, né, o nosso emocional, ela muda o nosso estado emocional, essa reprogramação mental. E faz com que a gente alcance os nossos objetivos. No meu caso, meu objetivo maior era o meu emagrecimento. Hoje, o meu objetivo maior é meu bem-estar. O emagrecimento ele está vindo como consequência, Uhum. né?
E a gente precisa sair mesmo dessa zona de conforto, pensar no que é melhor para a gente cada dia, né? A gente precisa ter essa consciência. E não é difícil ter essa consciência, né, Edinaldo? Quando a gente olha para a gente, começa a se autoconhecer, a própria reflexão do que você é e do que você quer ser, ela já vai te dando ali os indícios do que você precisa mudar, né? Exatamente. E isso a princípio você precisa tomar consciência, né? Tomar consciência disso. E aí, a partir do momento que você tem consciência de que aquilo ali não tá bom para você, aí você tem a responsabilidade de permanecer na mesma direção ou mudar, mudar a direção e chegar onde você quer. Não adianta a pessoa dizer que deseja tal coisa e não trabalhar para construir isso. Isso no emagrecimento é a mesma coisa. Não adianta você dizer que quer e você não muda nada no seu estilo de vida ali. Não muda nada, né? Não vai, se não muda nada no estilo de vida, que isso parte a partir da mente, os resultados vai ser sempre igual, né? No caso, vai ser sempre piorando, né? No caso se a pessoa não mudar o estilo de vida ali, vai ser sempre piorando, porque vem um medicamento, depois vem outro, aí, mesmo com o medicamento, depois vem uma doença, e a tendência é sempre piorar. Não adianta a pessoa dizer que eu não vou fazer isso, não, eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Não adianta ter fé em Deus e não fazer nada para dar certo. É persistir no erro, é persistir ali no que está fazendo mal, né? Esse hábito Exato. que está fazendo mal. E existem fatores que influenciam, né, esse nosso emocional, e a gente sabe disso. No emagrecimento, eu gosto de falar com os meus coaches o seguinte: está muito além do prato. O emagrecimento, ele está muito além do prato. Existem formas de você chegar a essa questão emocional, porque ele envolve mesmo ali o ser humano. Esse emocional é que influencia. Então, às vezes você está ali comendo, reduzindo, 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 mas o seu emocional está totalmente abalado, né? Você não movimenta, você tem péssimos hábitos. E Exato. isso vai deixar o seu corpo ceder à questão do emagrecimento. Porque para você emagrecer, você precisa estar bem. Você precisa estar bem com você. Você precisa, às vezes, até aceitar que você está acima do peso para você começar a emagrecer. E Então, assim, né, uma coisa muito importante também é você respeitar o processo, né? Não adianta você querer fazer malabarismo ali para achar que vai emagrecer exageradamente durante, sei lá, durante 15 dias, durante um mês. Ah, vou perder 10 quilos nesses 15 dias. Não adianta, você tem que respeitar o processo e tem que respeitar os seus limites. Não adianta você querer extrapolar. E quando a mente não está bem, aí o que acontece? Vem a alimentação fora do horário, a pessoa dorme mal. Quando a pessoa dorme mal, a pessoa amanhece mais cansada ainda do que quando foi dormir, porque não adianta dormir e não descansar, né? E tudo isso parte, o emocional influencia em tudo isso. E aí gera baixa autoestima, gera inúmeros, é uma bola de neve, uma coisa que vai só crescendo. essa questão que você falou aí do sono, de uma boa noite de sono, é um pilar muito importante no emagrecimento. Uhum. Você ter uma boa noite de sono. O sono, ele influencia tudo no seu organismo, né? Você faz um reset no seu organismo durante o sono. Então, você precisa estar bem emocionalmente para que você tenha uma boa noite de sono e esse sono faça com que você descanse e você estando bem descansado, você vai ter boas escolhas no outro dia, você vai conseguir fazer boas escolhas
e vira realmente um ciclo, né? E você se alimenta bem, você se hidrata bem, você movimenta bem, porque você está disposto, você está descansado devido a uma excelente noite de sono que você teve. Então, essa parte emocional, ela influencia muito nisso. E o sono é um pilar do emagrecimento. Ele é muito importante na nossa vida. Não só no emagrecimento, né? Eu acho que o sono em si, ele influencia todo o nosso emocional. Se você consegue ter uma boa noite de sono, você consegue passar um dia melhor. Você já acorda disposto, né? E se você acrescenta a essa boa noite de sono, um bom exercício, uma boa movimentação, mesmo que seja um alongamento, um relaxamento ali de manhã cedo, para que você tenha esse tempo com você, né? Tomar essa decisão de ter esse tempo com você, uma meditação, uma respiração bem feita, uma movimentação, um alongamento bem feito, um exercício ali que você entre em conexão com você, você vai estar estimulando uma disposição para o dia todo, né? E a gente sabe que é muito importante. A gente sabe dessa necessidade. Mas mais valem 3 ou 4 horas de um sono reparador do que, não, dormi a noite todinha e ainda acordei cansado. Né? Por quê? Porque a pessoa dormiu, mas o corpo não descansou. Porque a mente não tava ali relaxada e desligada dos problemas do dia a dia. Quando a pessoa deita e leva todos os problemas ali, eu tinha muito isso, eu tinha muito pesadelo, eu acordava demais à noite. E isso aí era tudo produto do meu emocional que não estava legal. E aí realmente é um ciclo que continua ali. Você não está bem emocionalmente, aí o seu corpo não descansa durante a noite, você já amanhece cansado, aí pronto, quando você já começa o dia cansado, você já tende a progredir o dia todo ali de mal a pior. Porque você vai ficar naquela, quando você vai fazer uma atividade que muitas vezes você se julga, né? Que, vou fazer isso aqui porque eu sou obrigado. Fazer porque eu sou obrigado. Aí você vai fazer, acaba não fazendo bem, se sente mal por aquilo, isso piora ainda mais o emocional. E, infelizmente, é um ciclo que vai se repetindo, vai se repetindo. Ao ponto que quando você consegue agir na sua mente, tudo isso começa a mudar. Tudo isso começa a mudar, porque quando você começa a ver o mundo de outra forma, você começa a entender os processos, começa a entender como é que você funciona. Quando você começa a entender como é que você funciona, você começa a entender melhor o mundo, né? Entender melhor as coisas do mundo, entender A gente melhor os outros. A gente consegue, inclusive, quando a gente aprende a se conhecer, né? A mudar o nosso estado emocional, né? Você começa a Exato. perceber que você está indo para um estado emocional ruim para aquele dia e você consegue mudar esse estado emocional quando você Exato. entende, quando você se conhece, né? A Beth falou: estou precisando melhorar o meu sono. Isso é possível, Beth. Quando a gente trabalha com essa reprogramação mental, tudo isso é possível. A gente faz uma Com higiene, certeza. a gente faz um trabalho todo ali para que você tenha um bom dia e chegue a ter uma excelente noite, né? E aí a gente consegue fazer esse trabalho também, tá? Mas isso é muito importante que você falou, Edinaldo, juntamente, né, com a gente sair da nossa zona de conforto, a gente ter esse tempo pra gente, que a gente precisa dedicar esse tempo pra gente. Parar com as desculpas de que não tem tempo, de que não tem tempo, de que não dá tempo, eu tô muito atarefado. Eu acho que se a gente for listar tudo que a gente tem que fazer num dia, a gente cansa a outra pessoa só de mostrar a nossa lista. Todo mundo tem muitas coisas a serem feitas. Mas a primordial, a primeira de todas é você. O que você faz para você? Quais os tempos, né? Qual o tempo
você dedica para você? Esse tempo é de qualidade? Nem que seja, gente, para fazer uma respiração. 5 minutos de respiração para você sentir o seu corpo, sentir esse ar entrando no seu corpo, né? Tem muitas pessoas que não entendem, mas às vezes um bom relaxamento através da respiração faz com que as pessoas até durmam melhor. Não é assim, Edinaldo? E Exatamente. tudo isso tem a ver com a tomada de decisão. Essa tomada de decisão lá do início. E uma tomada de decisão com um objetivo claro, com um objetivo no qual realmente tem a ver com você. Porque senão você desmotiva, você para no meio do caminho, né? Tudo tem que ter a ver com você. Não adianta você falar, eu vou fazer por conta do meu filho, eu vou fazer por conta da minha mãe, eu vou fazer por conta do meu esposo. Não, não adianta. Quando você deixou de ser torturado pelos exercícios, Edinaldo, você fez por quem? Por mim, por mim. Quando deixei de ser sedentária, eu também fiz por mim. Exato. Enquanto não for por você, dificilmente você vai conseguir manter. Dificilmente você vai conseguir manter isso a longo prazo. Quando você entender que a primeira pessoa da sua vida tem que ser você, sempre, em qualquer situação, não importa. Mas eu amo meu filho. Claro, todo mundo ama o filho que tem. Mas se você quer cuidar do seu filho, como é que você não cuida de você? Como é que você vai cuidar do outro? Eu vejo muito assim, as pessoas que eu atendo muito pessoas que às vezes a pessoa está ali habituada a usar um medicamento, por exemplo, que ela poderia resolver aquilo sem aquele medicamento. Mas aí as pessoas assumem coisas que não são cargas dela e aí se sobrecarregam demais, cansam tanto a mente como o corpo, e aí o emocional só piora a cada dia. Mas eu não posso ver nada, que eu tenho que ir lá resolver, eu tenho que ajeitar, tenho que ver aquilo ali, é meu pai, é meu filho, é não sei quem. E aí eu sempre pergunto, e você, que você está cuidando de você? Mas é porque eu não tenho nem tempo de fazer isso aqui. Pois é, né? E aí, se você cuida de todo mundo, e quando for você que cair, quem é que vai cuidar? Né? E aí a pessoa geralmente diz, pior que é desse jeito mesmo. Pois é, né? Se você não cuida de você, você não vai conseguir cuidar de ninguém daqui a pouco. E é feito mesmo. Você não é por egoísmo, gente. Não é Exato. egoísmo. É por bem-estar mesmo. Se você tem uma família e você preza em cuidar da sua família, você precisa estar bem com você para você cuidar do outro, Exato. né? É o que o Edinaldo falou, não adianta nada você ficar cuidando do filho, cuidando do marido, cuidando do pai, da mãe, e quando você cair doente, quem vai cuidar de você? Né? Você puxa a carga de todo mundo para você, então a sua mente vai estar sã, porque você vai estar com a carga pesada de todo mundo em cima de você. Não é por egoísmo, a gente repete isso sempre, não é por egoísmo. Exato. Muitas pessoas falam assim: então a partir de hoje você só pensa em você? Nossa, que egoísta, que não sei o quê. Não. Quando eu penso em mim, eu estou pensando no meu filho, eu estou pensando na minha filha, eu estou pensando no meu esposo, porque se eu estou bem, eu vou estar bem para cuidar deles, né? Se a minha mente está sã, eu vou estar com a mente boa para cuidar deles. Então, essa é a mudança da mentalidade. Você não pode, por exemplo, num avião, um avião começa a cair, aí cai aquelas máscaras de oxigênio, você tá com seu filho no colo e você, aí cai duas máscaras. Você tem que correr e colocar a máscara em você para você ter condições de colocar a máscara no seu filho. Porque se você põe no seu filho e você desmaia, você vai acabar tirando a máscara do seu filho, né? Exato. Então, é uma metáfora essa do avião, mas é uma metáfora super importante da gente entender. Porque na hora que a gente cuida da gente, a gente dá condições para a gente cuidar do próximo, né? Mais uma vez, não é em questão de egoísmo, é que em questão de Nada a ver. Nada a ver questão do com bem-estar. egoísmo. Eu Exatamente.
bem. O bem-estar é isso, é eu estar bem. E se a gente for, né, Edinaldo, falar aqui de tudo que é possível, de fatores que influenciam nesse emocional, se a gente for falar de tudo que atrapalha, né, os nossos processos mentais e corporais, a gente vai acabar ficando aqui a noite inteira e tem assunto para muitas lives. Termina, né? Porque se você for ver bem, nós já estamos beirando 1 hora de live. Olha que maravilha. Isso é muito bom. Agradeço Verdade. muito a presença de quem participa com a gente, sempre. Lembrando, gente, que a gente faz isso para trazer um pouquinho mais de conhecimento para vocês e um aprendizado para a gente. Porque quando a gente compartilha aquilo que a gente aprende, a gente está aprendendo mais. Não é assim, Edinaldo? Exatamente. Tanto que a melhor forma de você aprender é quando você transmite, né, esse conhecimento, de que, de certa forma, você está ali explicando para alguém. E o ensinar, quando você transmite o seu conhecimento, você tem a melhor e a mais eficiente forma de aprendizado, né? Quando você transmite aquilo o conhecimento que você adquiriu. De nada adianta você ser um poço de conhecimento se você não transmite isso para ninguém. Não vai servir para nada. Não vai servir para nada. E se você guarda só para você, ali não, se você já sabe, não vai melhorar. Então, se você não consegue levar para ninguém, não vai praticamente servir para nada, né? Com certeza. Edinaldo, foi um prazer imenso ter você com a gente aqui. Igualmente. Sua, assim, história de vida, de superação, de transformação é maravilhosa, a gente sabe disso. A gente sabe que se for olhar, a gente pode fazer várias outras lives que sempre vai ter muito assunto. É um prazer imenso mesmo te receber aqui hoje. Obrigado. Convidados, né, que vieram com você, agradeço também por estarem aqui no meu perfil. Se quiserem, gente, tem muito conteúdo e muito importante sobre emagrecimento, que é o meu nicho, tá? Mas a gente fala muito aqui da reprogramação mental. E essa reprogramação mental, ela não é só para o emagrecimento. Ela é para qualquer área da nossa vida. Igual o Edinaldo, ele quer, né, fala um pouco mais da saúde, vai mais voltado para a saúde emocional. E isso também tem a ver com a reprogramação mental, tem tudo a ver com as nossas áreas da vida. Então, a gente tem muito conteúdo para vocês. Busque a gente lá nos nossos perfis. Vai ser um prazer ter vocês acompanhando o nosso trabalho. Toda segunda-feira eu faço uma live com um convidado, ou às vezes eu sozinha. E vai ser um prazer imenso ter todos vocês que participaram comigo aqui hoje e outros convidados, caso vocês achem interessante compartilhar essa live com os contatos de vocês. Vou deixar o Edinaldo se despedir por hoje, né, Edinaldo? Isso. Foi um prazer e eu agradeço. Agradeço você por estar aqui. A gente realmente, nessa transmissão mútua, né, de conhecimento e levando ali um pouco do nosso conhecimento também para as pessoas, né, que realmente problemas emocionais sempre foi uma coisa generalizada, mas assim, ultimamente as pessoas estão expondo mais, né? Estão expondo mais. E, infelizmente, essa pandemia, ela deixou esses problemas ainda de forma mais exacerbada. E quando você não recicla, quando você não esvazia a sua mente, você acaba se sobrecarregando e isso transmite para o corpo, isso transmite para as outras pessoas, porque você fica de mau humor, você vive cansado, você não consegue desempenhar bem as suas tarefas básicas ali, e é uma coisa que só se agrava quando você não para pensar e para analisar aquilo somente. É uma bola de neve que só cresce. Né? Por isso é muito E, importante, né, a gente saber que o corpo alcança aquilo que a mente acredita. Então, se a exato.
acredita, né, na questão da melhor versão, na questão do nosso bem-estar, a nossa mente acredita nisso, o nosso corpo vai acreditar também. Então, essa é a importância de ter uma mente bem preparada, uma mente com o emocional bem trabalhado, uma mente sã, né, gente? Para que a gente possa levar a sanidade para o nosso corpo também. Prazer imenso ter todos vocês essa noite aqui. Aquelas pessoas que vão assistir gravado, eu peço sempre que deixem lá um comentário para a gente poder ter esse feedback, para que a gente possa trazer novos conteúdos, aprofundar mais nesse conteúdo dessa live aqui. E vai ser um prazer sempre ter vocês conosco. Muito boa noite, muito obrigada, Edinaldo. E quem sabe a Eu gente faz agradeço. uma próxima e agora no seu perfil, hein? Tá certo. Vamos marcar. Vamos marcar sim. Pois, Boa noite, muito boa obrigada. noite. Obrigado a todos.